poder. Vamos tentar ver isso sobre um outro ponto de vista, porque você fala claramente que a raça é fruto de um poder do Estado que rejeita o princípio da igualdade dos cidadãos. Você diz, por exemplo, que o ódio de Hitler aos judeus tinha essencialmente uma causa política, que era a interpretação que ele fazia da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Era a ideia de que existia uma conspiração judaica internacional, né, de que os judeus controlavam os governos dos Estados Unidos, em menor escala da Grã-Bretanha, em menor escala da França, e que também formavam dentro da Alemanha uma quinta coluna de traidores. Né? Então, os judeus tinham sido responsáveis pela derrota alemã. E ele achava que utilizar o ódio aos judeus, a ideia racista tradicional dos judeus como uma raça separada, inferior, degradante e por aí afora, era uma boa política. Servia a sua finalidade política de coesão nacional em torno da ideia imperial da Alemanha. Né? Com isso, eu quero dizer, e é uma coisa que eu acho que é importante no livro, que não se deve ver o Hitler como um racista tradicional. O Hitler é um racista de um tempo em que o conceito de raça já está em crise, né? E é um racista cujo a principal meta política não é combater uma raça, é elevar a nação alemã ao píncaro da glória. Né? Para ele, a nação é a raça. O que importa é a nação. Né? O que importa não são os brancos, o que importa é a nação alemã. Né? E os judeus serviam... E a superioridade ariana, né? Sim, a superioridade ariana. Mas a superioridade ariana, no caso do Hitler, ele tem um sentido que não é um sentido tradicional também. Os arianos terão que provar a sua superioridade fazendo a Alemanha realizar o seu futuro. O momento em que ele decide os judeus devem ser fisicamente exterminados é o momento em que ele chega à conclusão de que provavelmente a Alemanha perderá de novo. E se a Alemanha vai perder de novo, pelo menos uma vitória na derrota a Alemanha terá. E essa vitória na derrota é exterminar os inimigos mortais do Volk, do povo alemão. Mas voltando à mitologia antissemitista, você fez uma longa pesquisa sobre a construção de uma teoria da superioridade ariana, e eu te perguntaria, por que você deixou de fora o papel do cristianismo na construção dessa imagem? O antissemitismo tradicional, ele está ligado ao cristianismo, ele está ligado ao lugar que a igreja ocupa na Europa na Idade Média e à definição da Europa como o lar dos cristãos, né? E, portanto, dos judeus como estrangeiros ao lar dos cristãos no final da Idade Média. Esse processo não é um processo ligado à construção do mito da raça. Depois, no século XIX, quando se constrói o racismo científico, o antissemitismo vai ser incorporado às ideias do racismo científico e os judeus se tornarão uma raça. Então, os judeus se tornarão uma raça junto com as outras raças no século XIX, quando se inventam. Ou seja, o racismo científico está diretamente ligado ao colonialismo. Veja, o racismo científico ele nasce junto com o imperialismo europeu na África e na Ásia. É uma falsa ideia imaginar, embora muita gente imagine, que o racismo nasce com a escravidão moderna. Né? Ele não nasce com o tráfico de escravos da África para a América, não nasce com a escravidão moderna. Na verdade, a escravidão moderna não precisava do racismo e não utilizou o racismo. Ninguém dizia que alguém devia ser escravo porque era negro. O escravo é escravo porque ele foi transformado em mercadoria, porque ele foi escravizado. Você não tem ainda o paradigma iluminista de que os homens são iguais na natureza. Esse paradigma iluminista só aparece no final da escravidão moderna. Quando a escravidão já se encontrava em declínio, quando tem a campanha inglesa
contra o tráfico de escravos e por aí afora. E aí aparece um problema. E o problema se coloca assim: como criar colônias na África e na Ásia? Como dominar a África e a Ásia se todos os homens são iguais? Qual é a justificativa dos europeus para dominarem os povos asiáticos e africanos, se afinal agora nós achamos que todos os homens são iguais? E então aparece o racismo científico. Os cientistas mostram que existe uma raça superior e existem raças inferiores. E, portanto, essa raça superior, os brancos, tem uma missão civilizatória, o chamado fardo do homem branco, como era chamado no século XIX, que é elevar a raça inferior até a civilização. Essa é a justificativa do imperialismo. Mas vamos falar agora da desconstrução de uma outra imagem, que é a imagem do negro enquanto cidadão de segunda categoria, inferior, preguiçoso, enfim, que está profundamente ligada às formas do colonialismo europeu. Essa desconstrução, que se acelerou muito nessas últimas décadas, contou com uma ferramenta bastante polêmica, que são as políticas de ação afirmativa, e que você critica como uma negação da modernidade. Por quê? Elas não são apenas uma negação da modernidade, elas são uma negação moderna da modernidade. Tá? Por quê? Porque a modernidade se constrói em torno da ideia iluminista de que as pessoas são iguais. Nos Estados Unidos, essas políticas sustentaram o conceito de diferenciação entre as pessoas 30 anos depois da Lei dos Direitos Civis. Na verdade, o racismo só começa a sofrer golpes muito fortes hoje, e ele começa hoje com a eleição de Obama, isso é bem evidente, quando, ao mesmo tempo, a sociedade americana reage contra as políticas de preferências raciais rotuladas como ações afirmativas. Eu queria ler para você um pequeno